Tá ao vivo, Helena Cristiane, a psicóloga. Gente, eu já tô tentando fazer uma live nisso aqui, já tem um bom tempo. Não adianta sumir com as minhas características. Eu sempre volto. Os meus pacientes vêm aqui, tem que falar cliente. Meus clientes vêm aqui para ver o que é, né? Quem que é esse jeito que tá atendendo eles? Mas não tem jeito de fugir da dança. Meu espaço aqui, eu acho que eu tenho ele desde 2016. E eu comecei a postar muita coisa sobre dança. Então, eu tenho um histórico aqui relacionado à dança muito forte. Boa tarde a todos antes, né? Então, eu chego a um ponto que até dentro, quando eu estava fazendo curso de psicologia, eu estava aqui dançando. Então, meu Instagram, ele é muito antigo. E aí eu resolvi falar de uma forma bem espontânea, né, sobre a minha vida como psicóloga hoje, apesar de estar dançando ainda, né? E aí o que eu vou resolver falar hoje? Por que eu resolvi ser psicóloga? E por que eu estou trabalhando atualmente? Como eu estou trabalhando como psicóloga hoje, né? Para situar o meu público. O meu público aqui, gente, é poucas pessoas. Tem gente que eu já tirei, tem gente que eu sigo mais gente. Diz o marketing digital que a gente tem que seguir menos gente. Ah, não tem que seguir nada. Tem que ser eu mesmo. Eu sou eu mesmo. E o que mais importa é a qualidade do que eu tenho aqui, que são as pessoas que me seguem, né? Para quem não me conhece, meu nome é Helena Cristiane e meu espaço aqui é te auxiliar a ter uma boa qualidade de vida, uma qualidade de vida mais saudável, com uma boa mentalidade, com melhores recursos, né? Para que possamos ter uma vida melhor, né? Porque eu acho assim, quando eu falo de dança, eu fico pensando, se o ser humano dançasse mais e fizesse menos guerra, se ouvisse mais música e dançasse mais, de repente o nosso mundo seria um local melhor para se viver, né? Então, a gente precisa construir dias melhores. E se nós soubéssemos o quanto nós, seres humanos, temos na nossa vida, né, na nossa história de vida, ferramentas para que possamos nos tornar pessoas melhores e mais felizes, talvez o mundo não estaria da forma que está hoje. Eu penso que o ser humano, na atualidade, com todos os avanços da tecnologia, com todos os avanços da ciência, ainda desconhece o poder que tem de sanar as próprias feridas, né? E o meu assunto aqui é sobre essa questão, né? Sobre saúde mental, qualidade de vida. E hoje eu resolvi entrar aqui para falar sobre um pouco, né, da minha vida como psicóloga. Me formei e no decorrer desses anos todos eu venho buscando a psicologia, né? A psicologia faz parte da minha história, da minha vida. E hoje eu tenho caminhado a psicologia relacionada ao trabalho, relacionado à psicologia do comportamento, né? A psicologia baseada em evidências, né? Por que eu quero falar um pouco sobre isso? Porque às vezes as pessoas eu venho, né, de um histórico, né, de conhecimento sobre as religiões, e eu percebi que as pessoas às vezes elas procuram aquele psicólogo que vai atentar mais às suas crenças, aos seus valores. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ou responder uma pergunta. Qual poderia ser o melhor psicólogo? O psicólogo evangélico, o psicólogo espírita, o psicólogo umbandista, o psicólogo
de onde for que você vai procurar, o psicólogo que tem valores pessoais que estejam de acordo com seus valores. O meu público aqui é para falar com o público, não é para falar com o psicólogo. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui é para alcançar o público em geral, né? Não vou utilizar termos muito técnicos, não, para o pessoal saber entender, já que o meu público aqui é relacionado aos dançarinos e às pessoas que me acompanham de algum tempo, desde as instituições que eu frequentava. E como é que eu comecei a querer me interessar pela psicologia e hoje pela psicologia relacionada ao comportamento? Porque eu sou uma psicóloga baseada em evidências. Ou seja, desde que eu nasci, eu sempre procurei conteúdo, né, que estivesse de acordo com a busca das minhas respostas. Eu praticamente nasci perguntando. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas existem pessoas que elas são diferenciadas, né? Elas querem saber por quê e para quê. Então, seja talvez por isso que eu nunca me estabeleci em instituições que não me permitiam fazer a pergunta por quê, né? E eu sempre procurei saber o porquê das minhas reações emocionais, o porquê do meu comportamento, o porquê que as pessoas elas sempre me enxergavam de uma forma diferente, o porquê que as pessoas opinavam sobre o meu comportamento, o porquê determinadas situações em minha volta me provocavam determinadas reações. Esse sempre porquê sempre me acompanhou desde que eu nasci. Diante dos meus problemas, diante dos meus conflitos, o porquê e para quê. E às vezes até mesmo sem ser formada em psicologia, eu acabava experimentando algumas coisas para ver qual que seria a minha reação, né? E como que eu me conduziria dentro daquela reação. Então, por isso que me formei psicóloga e hoje estou estudando sobre o comportamento, né? Com a psicologia, né? O TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, buscando essa ferramenta para tratar das pessoas que vêm em busca, né? Daquilo que elas buscam como terapia, né? Relacionada à psicologia. Você tratar com um terapeuta que não é psicólogo é uma coisa. Você tratar com um psicólogo que é psicoterapeuta é outra coisa, né? Nós psicólogos, nós temos ferramentas para atuar naquelas reações que você tenha no dia a dia, diante de alguns gatilhos, de alguns traumas. Nós somos treinados para lidar com as suas reações emocionais, com a sua conduta, né? Porque às vezes a gente está caminhando no mundo, nós estamos vivenciando as situações da vida e às vezes nós viemos de uma história pessoal e às vezes essa história pessoal ela vem de repetições comportamentais, mentais e emocionais, né? Essas repetições elas podem no presente trazer algumas dores, algumas situações que não conseguimos resolver ou lidar no decorrer da vida. Nós não estamos conseguindo lidar. Às vezes, tais comportamentos que a gente vem trazendo ao longo do tempo está trazendo algumas dificuldades, alguns sofrimentos. E aí, quando o pessoal vem ao consultório, a gente vai fazer uma avaliação, né? Eu falo que é uma varredura para ver, fazer, né? Uma varredura para ver os pontos, né? E a gente trabalhar aquelas questões. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é, sobre um pouco do meu trabalho, que é a psicologia baseada em evidências. Não quer dizer que dependendo da situação que vem ao consultório, às vezes eu preciso utilizar de outras ferramentas para entender aquele processo, né? Às vezes a gente precisa usar da psicanálise, às vezes a gente precisa utilizar de uma abordagem humanista para poder prosseguir, mas na atualidade o que está sendo mais forte
nos meus atendimentos está sendo a abordagem cognitiva comportamental. Eu lembro que quando eu estudava e ainda estava no SUS, teve um psicólogo que atendia pacientes da saúde mental. E uma vez eu perguntei para ele qual que era a abordagem que ele estaria utilizando com aquele perfil de pacientes. Aí ele me respondeu: Helena, tem hora que eu preciso utilizar de algumas abordagens diferentes da que eu sigo para que eu possa conseguir alcançar o mundo daquela pessoa e trazê-la para aquilo que é necessário, né? Então vai depender muito do contexto com que o paciente chega no consultório, como ele chega, a forma como ele chega, a expectativa que ele tem. Então existem momentos que a gente precisa ter um tato, um vínculo terapêutico para lidar com aquele histórico de paciente, a história com que ele chega. A gente não pode, de forma brusca, né, receber aquele cliente, o paciente, já tentando já interferir nos setores da vida dele. A gente tem que ter um tato, um cuidado para criar o laço terapêutico, para a gente conseguir ter um formato na história dele, como que ele está construindo aquela história e como a gente vai fazendo as intervenções necessárias para atingir os pontos chaves do que ele está procurando na terapia, para que ele consiga continuar desenhando a história de vida dele e ter uma conduta melhor, a fim de que possa ter uma saúde mental melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, às vezes existem situações que chegam dentro do consultório que a gente precisa ter esse manejo, né? E até mesmo quando a gente atua em determinados traumas. Porque uma coisa é você chegar num terapeuta e você trazer os seus problemas, as suas dificuldades, e quando ele chega na parte dos traumas, ele precisa ter um manejo ali técnico para poder lidar com esses traumas, porque é a parte, eu creio que é a parte mais sensível que a gente se achega na vida do paciente e do cliente. Eu falo paciente porque eu trato de uma forma muito delicada essas situações, né? Quando a gente lida com trauma, por exemplo, os traumas da vida da pessoa, de como que ela vem construindo, como que ela vem repetindo aquilo, é uma esfera muito delicada. Então a gente tem que saber utilizar a técnica, a ferramenta adequada para utilizar com esses pacientes, né? É muito sério lidar com a vida do outro, com a vida emocional. Quando você vai para o consultório clínico relacionado à psicologia, você está levando a sua vida, a sua história, o seu mundo psíquico. Eu costumo dizer que quando eu estou atendendo um corpo emocional. E quando a gente entra dentro desse corpo emocional, a gente vai vendo ali as partes que a gente precisa atuar, mas a gente só vai atuar com a permissão do cliente ou do paciente, né? E aí a gente vai utilizando a ferramenta psicológica para poder atuar nessas esferas, e isso não pode ser feito de forma muito agressiva. A gente tem que ter algum tato, até mesmo para ver quais serão as reações ali, as variáveis que a pessoa está trazendo. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque me chega muito essa coisa. Qual que é o melhor psicólogo? É o psicólogo evangélico? É o psicólogo católico? É o psicólogo que pensa desse jeito? Gente, isso aí é muito... Eu sou totalmente contra essa forma de pensamento. Por quê? O psicólogo, ele vem de um estudo científico, né? A nossa formação vem de um estudo, de uma escola relacionada à parte de testagem mesmo, né? A gente estuda não assim situações ou um conteúdo que eu penso assim, eu vou agir assim. Não. É um laboratório científico. Eu estudei dentro de um laboratório científico para poder falar sobre a psicologia, né? Quando a gente lida com traumas relacionados a várias questões que as pessoas vêm para a gente
A gente não trata isso de qualquer jeito. A gente tem ferramentas que a gente é treinado para saber até onde a gente pode ir com o cliente, até onde a gente pode acessar o mundo emocional dele. Se isso é feito de forma irresponsável, sem conhecimento, sem manejo, a pessoa ela pode surtar na nossa mão, né? Sem manejo clínico, ela pode surtar na nossa mão. E para a gente poder oferecer uma ferramenta adequada para lidar com aquele surto, a gente é treinado para isso. Agora, por isso eu estou tentando trazer um esclarecimento. Quando eu falo de uma psicologia baseada em evidência, eu falo sobre intervenções, né, obtidas através de observação, através de instrumentos científicos calibrados. E a maior abordagem que vai trabalhar com essa parte científica é a parte da abordagem cognitiva comportamental. É essa abordagem que eu procuro dar mais evidência ao meu trabalho, porque é o que me dá mais segurança para o meu trabalho, porque o meu trabalho como psicóloga na abordagem cognitiva comportamental, ele vai estar trabalhando junto com a ciência, e esse é meu interesse dentro da psicologia. Eu posso utilizar da psicanálise em algum momento, da humanista, mas a minha base é a abordagem cognitiva comportamental. E ela vai tratar com os transtornos mentais, com a depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos alimentares, disfunções sexuais, transtornos do pânico. Então, assim, eu abri a minha live hoje para falar um pouco de como que eu trabalho, né? E eu tenho uma paixão enorme pela psicologia. Igual eu falei, eu sou uma psicóloga que a minha vida inteira foi baseada em evidências. Eu venho procurando estudar sobre a minha vida, sobre como eu funciono, né? E eu acabei trazendo isso profissionalmente, né? Eu gosto muito dessa abordagem. Para quem quiser saber mais sobre o que é a abordagem, sobre a psicologia baseada em evidências, tem um psicólogo chamado Daniel Gontijo. Ele é psicólogo formado pelo UFMG, tem mestrado, doutorado, e ele tem uma página no YouTube relacionada ao estudo das religiões. Ele trabalha com os religiosos no seguinte sentido: ele traz pessoas para serem entrevistadas, e ele tem algo que ele tem trabalhado sobre as pseudociências. Pseudociências é aquilo que a ciência não identificou ainda, testado e comprovado. Então existe uma linha de raciocínio cientificamente que está trabalhando com as pseudociências com o objetivo de combatê-las. O que é as pseudociências? Por exemplo, antigamente utilizava muito assim, os avós nossos falavam assim, às vezes a gente estava passando mal em casa e não tinha médico, não tinha medicamento direito. Então, às vezes, os nossos avós, tataravós, utilizavam determinadas receitas, né, caseiras, e aplicava na gente, né, porque não tinha outra alternativa. A medicina não tinha muitas questões, né, naquela época. Só que no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, as pessoas foram transformando isso em algo comercial, em algo que começou a fazer mal às pessoas. Então, começou a ser divulgado produtos, começou a ser divulgadas determinadas situações em troca de dinheiro, mas que aquilo não faz bem para as pessoas. Aquilo, em vez de ajudar, atrapalha, ou seja, pode causar até a morte. Tem coisas, né, que às vezes a gente quer usar, mas aquilo vai fazer mal para a gente. Aquilo não é testado cientificamente, aquilo não traz não é comprovado que aquilo traz o benefício científico. Então acaba gerando perigo e até morte. Então existe uma linha em que os cientistas trabalham na atualidade combatendo as pseudociências. Aquilo que não é comprovado cientificamente tem feito mal às pessoas. E uma delas, que é o ponto mais conflituoso, o Daniel, né? Ele trabalha com essas questões religiosas, né? Ele trabalha com evidências, o estudo dele é baseado em evidências, no que acontece dentro do sistema religioso. Mas não é o nosso assunto aqui. Mas o que eu acho interessante é como que a leitura que a gente tem
dos comportamentos, dos pensamentos, das emoções, elas se tornam um pouco mais evidenciadas de uma forma mais clara, de uma forma mais pé no chão, né? Quando a gente começa a utilizar da observação, fazer as testagens, se comportar dentro, né, da psicologia de uma forma mais coerente, né? Eu citei o Daniel para a gente ter uma noção né? Quem quiser saber mais sobre as pseudociências, tem o livro, né? E a indicação que eu vejo assim para poder nessa minha formação é o livro da TCC, né? Então, eu estou alinhando minha formação, né, com psicóloga nesse sentido. Falei um pouco sobre a minha formação, não vamos deixar da alegria, né? Porque a minha página, ela é voltada à dança, ela é voltada à alegria, ela é voltada à energia, à expressão emocional de forma saudável, né? E com coerência, né? Então fica aí o beijo e o queijo, e eu voltei, mas assim, de uma forma mais leve, mais tranquila, mas falando da psicologia de forma mais alegre, mais feliz. Quando a gente tem um pouco de pé no chão relacionado ao que a gente vê, enxerga, a vida se torna muito mais saudável. Beijo para vocês.